O treinador que eu quero para assumir o Atlético agora. Deixa eu ver esse vídeo aqui. O porquê do Sampaoli ter saído é importante, teve novas informações sobre isso, vamos falar um pouquinho. E como esse vídeo é um pouquinho mais sem edição, eu vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui. Também falar sobre quem são os nomes que eu gosto no mercado, né? Nomes que eu acho que faz sentido para o galão da massa. Fechado? Vamos falar tudo isso e muito mais agora, meus caros. Fechado? Vamos lá. Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, rumo a 40 mil inscritos, conto muito com o apoio de vocês, fazendo vídeo todos os dias para vocês, para falar de futebol brasileiro, tá? Principalmente do Galo, futebol mineiro, essencial no nosso dia a dia, e falar todas as informações sobre esses dois times. Se você puder deixar o like, se inscrever no canal, vai dar moral. Seguir também nas outras redes sociais, tá tudo aqui na descrição desse vídeo. Conto muito com vocês. Pra quem não sabe, ontem o Atlético comunicou a saída, a demissão do Jorge Sampaoli. Não foi como um acordo, tá? Foi a demissão do Jorge Sampaoli. Então a gente vai falar disso, o que aconteceu, porque o Sampaoli não é mais técnico do Galo. Lembrando que ele assumiu em setembro, logo depois da saída do Cuca, levou o Atlético à final da Sul-Americana, não venceu a Sul-Americana, mas livrou pelo menos do rebaixamento. E o Atlético fez realmente um trabalho muito abaixo do Jorge Sampaoli. E a gente vai falar sobre isso agora. Fechado? Vamos lá então. Sampaoli foi demitido do Atlético, não teve como um acordo, viu, galera? Foi demissão. Isso por alguns fatores. Primeiro, pelos resultados, né? Sequência de resultados não muito boa. O trabalho do Sampaoli vinha sendo muito pressionado. 7 empates em 10 jogos, apenas 2 vitórias e 1 derrota apenas. Começou muito ruim do Brasileirão, 2 pontos de 9 disputados. Então, ele não conseguiu ficar, mas além disso, tem outras situações extra-campo que fizeram também o Sampaoli sair. Primeiro, o pedido exacerbado de reforços, né? Fica pedindo reforços, fica pedindo reforços, mas não é só isso. Uai, mas se não for pra pedir reforço, aí tamo fudido, né? Jogadores que a diretoria traz, ele não estava utilizando como até forma de pirraça, vamos botar entre aspas, né? Como forma de não foi eu que quis, não foi eu que trouxe, enfim, não foi eu que pedi esses jogadores. Então tinha umas desavenças entre ele e a diretoria. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é claramente São Paulo e a diretoria caminhavam para sentidos opostos, porque o Burax deu uma entrevista falando uma coisa, o São Paulo quis rebater falando outra coisa, então ficou uma situação meio que um alfinetando o outro. Então a diretoria e o São Paulo, por questões extra-campo, por várias situações em que eles discordavam, não fazia mais sentido para eles seguir com o São Paulo, porque é um treinador que não acreditava mais no trabalho, achava que com o time que tinha não ia chegar conseguir brigar por coisas maiores no Brasileirão, ia só brigar para não cair. Então a diretoria falou, cara, não é isso que faz, a gente não quer mais ficar com você, não faz sentido, a gente não confia mais no teu trabalho e por isso saiu, tá? Isso mostra uma falta de convicção e uma falta de torcida só pela torcida da crise mesmo, porque claramente não era um treinador que os donos olhavam com bons olhos, né? Assim, acho que ficou... Pois é, não eram os torcedores, né, que não eram os donos do Atlético que queriam o Sampaoli, né, basicamente. Era uma pressão popular, trouxe o Sampaoli de volta pro Atlético. Claro, nítido, cuspido isso pra gente. Então é bom deixar claro isso. É um treinador que os donos do clube não tratavam como prioridade. Mas vamos lá. Antes da gente entrar nesse problema, quem são os nomes que podem substituir Jorge Sampaoli? Eu acho que isso é o que eles têm que dizer nesse vídeo também. Primeiro ponto. Vamos falar dos empregados, nomes que eu gosto, tá? Vamos falar dos empregados e vamos falar depois das outras opções. Primeiro, empregados. Eu gosto muito do Rafael Guanais, do Mirassol. Acho que o Rafael Guanais faz um trabalho impecável no Mirassol. Com muito pouco, tira muito. É um time que é muito bem treinado, corre bastante. Então eu acho que o Rafael Guanais poderia ser uma ótima opção. O Rafael Guanais pode até ser, mas assim, não vai sair do Mirassol, né? Sai do Mirassol que vai jogar Libertadores pra pegar o Atlético, que tá uma barca furada e não tem Libertadores esse ano, é meio complicado, né? Muito difícil ele sair do Mirassol, tá, gente? Mas muito difícil sair do Mirassol. Tem muita qualidade, ele faz muito com pouco, cara. Isso é essencial no futebol. Trabalha com o que tem, pega as características dos jogadores e otimiza essas características desses jogadores, e isso faz muita diferença. Então não adianta você só ter uma tática e morrer abraçado com ela, não conseguir adaptar ela em relação aos jogadores. Eu acho que ele faz outra coisa, né? Eu acho que ele trabalha muito bem os jogadores, e eu acho que é um homem que o Atlético deveria olhar com bons olhos. O primeiro. O segundo, que tá empregado, o cara que eu gosto, não sei se daria certo no Atlético, esse é um pouco mais complicado pra mim, mas é o Vojvoda. E também tá prestes a deixar o Santos aí, pra mim já tá quase balançando. Gosto do treinador, acho que fez um bom trabalho no Fortaleza. O Atlético já em algum momento sondou ele, e enfim, acho que poderia também ser um bom nome dentre os que estão no mercado aí, né? Eu acho que ele tá com o clube, mas eu acho que ele tá prestes a deixar, então é uma situação um pouco diferente do Guanais, que ele não tá tão seguro. Saiu o Seabra. Aí depois eu vou falar depois dos que o Atlético deu uma procurada. Então esses dois empregados eu gosto. Eu gosto muito do Martim Anselmo, mas eu não sei se ele é para o momento do Atlético. Eu acho que o Atlético não pode ter treinadores que não estão dando moral no momento, né? Eu acho que o Anselmo do Botafogo, que o Atlético gostaria, que eu até indiquei lá atrás, eu gosto muito das características do time dele, mas eu não sei se funcionaria neste momento do Atlético. Então tá vendo uma situação bem... O Martim Anselmo do Botafogo. O Atlético tava fechando com ele ano passado, né? E aí meio que deu errado, caramba, 4, agora tá no Botafogo. Eu não sei não, tá? Ele não vai sair do Botafogo pra treinar o Atlético, gente, pelo amor de Deus. Enturbada no Botafogo. Vamos lá. Passando a página. Técnicos desempregados que eu acho que o Atlético que são opções. Primeiro, eu não vou entrar no Renato Gaúcho ainda, vou deixar o Renato Gaúcho como medalhão. Dos empregados, eu gosto muita coisa do Carlos Carvalhal. Eu acho que o Carlos Carvalhal é um ótimo nome, tá? Acho que é um ótimo nome. Mas o Carlos Carvalhal, gente... O Atlético acho que já tentou esse Carlos Carvalhal umas
7.000 vezes. Ele não vai vir, gente. Não vai. Ele vai rejeitar o Atlético. Ele vai rejeitar o Atlético de novo. Tiraria muitos jogadores do Galo. Enfim, eu acho que seria um bom nome pra trazer. Um cara que já é sonho antigo do Atlético, já tomou vários nãos do Carlos Carvalhal. E não sei se ele viria agora. Ele já saiu do time de Portugal que ele tá. É o primeiro momento, eu acho que ele tá desempregado. E o Atlético, eu não sei se seria o cara que o Atlético olharia com bons olhos no momento. Mas, cara, por que não, né? Eu acho que é um por que não. Acho que poderia fazer sentido, sim. Acho que é um cara português, gosta das ideias, vertical. Acho que ele adaptaria muito bem e faria os caras correrem mais, sofreria com o calendário. Então, acho que é um cara também que me agrada desses caras desempregados hoje. E o outro que eu acho que é uma aposta completa, mas se fosse apostar em alguém desempregado que não ganhasse tanto e não fosse medalhão, Martim Palermo. Acho que o Palermo fez um bom trabalho. Vai no Palermo, gente. Vai no Palermo. Mas acho que o Palermo foi um grande atacante, tem moral pra ser grande atacante, sabe conviver com pressão, sabe como funciona o futebol na América do Sul, sabe o que é importante, sabe como funcionam as competições internacionais. Deu uma pequena amostra no Fortaleza, ele acabou caindo, mas conseguiu dar uma arrancada bruta e na última rodada quase se safou. Então eu daria uma oportunidade. Se fosse apostar nos desempregados, acho que o Martim Palermo não é um problema, tá? Então, eu tô falando aqui, gente, não é os que eu gosto, eu vou separar. Os que eu gosto. Gosto do Guanais. Eu vou falar depois dos meus favoritos. Depois, no final, eu faço apanhar pra você. Mas eu falei dos empregados. Guanais, Vojvoda e Anselmi. Desempregados até agora, Carlos Carvalhal e Martim Palermo. E aí, se o Atlético falar, não, eu quero figurão, eu quero esses caras com know-how, mais experientes. Cara, se eu acho o Renato Gaúcho ruim, não acho. Eu não acho ele a cara do Atlético. Eu acho que ele não combina. Exatamente. O Renato Gaúcho. Eu gosto dele. Eu acho um bom técnico. Só que não é a cara do Atlético. Não tem nada a ver com o Atlético. Com o Atlético. E os últimos trabalhos do Renato me incomodam, porque ele meio que largou. O Fluminense ele simplesmente largou mão. Então, ele vai ser sempre uma sombra no mercado, mas eu não traria Renato Gaúcho, tá? Eu não traria Renato Gaúcho. Mas dentro do figurão, é o melhor que tem. Os grandes nomes, se a diretoria for por esse caminho, acho que o Renato é o melhor nome. Mas não é o que me agrada mais, tá? Então, a pergunta que fica, que vocês vão fazer é, agora falando do Atlético, o quê? O Atlético vai querer. Saiu que o Atlético vai querer o Seabra, foi mentido, foi negado aí, mas o Seabra eu acho que pra agora eu não traria o Seabra, pra tirar ele de um clube. Não, se eu tivesse sem clube eu até entendi, mas pra tirar de um clube eu não traria o Seabra. Tá. Não traria mesmo. E olha que o Seabra tava sendo bem visto lá pelos donos do Atlético e tal, mas os donos do Atlético, gente, olha... Pedro Martins, cara, não me agrada tanto Pedro Martins. Também não. Mas é um sonho antigo do Atlético e o Atlético pode querer dar uma olhada. Mas eu acho muito difícil o Atlético pagar multa, gente. Acho muito difícil. Então, acho que é bem complicado nesse sentido. O Anselmi não é o que me agrada mais. Então, eu vou falar agora a minha opinião. Quem são os que eu gosto? Tá bom, vamos lá. Os meus técnicos para o Galo, os meus técnicos favoritos para o Galo. Tá. Cara, gosto muito do Rafael Guanais. Se pudesse pagar uma multa ou tirar alguém de um clube, eu tiraria Rafael Guanais. Okay. Gosto muito do treinador, com muita qualidade. Já faz muito com pouco que tem. Tem um time limitado, extrai muito desse time, vai pro tudo ou nada, gosta muito desse jogo lá e cá, dessa trocação. O Atlético tem isso por essência, gosta de jogo rápido, gosta de jogo vertical. Então acho que o Guanais seria um ótimo nome pro Atlético neste momento, tá? Eu milito, hein? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto. Se fosse pra tirar e pagar outra multa de cara de fora, Sérgio Conceição é meu favorito, eu gosto muito do Sérgio Conceição. Nossa, mas o Sérgio Conceição é caríssimo. Então, é um pouco mais maluco, mas tem muita qualidade. Tá no Al-Ittihad, acho muito difícil largar o trabalho que tá. Mas o Al-Ittihad é bem difícil. Muito dele, acho que chegaria e subiria um Atlético de patamar. Acho que chegaria por Também acho. Ele é um cara grande, um cara que já trabalha com o Hulk. Acho que é um cara que a gente, com certeza, veria alguma coisa boa do Atlético, mas tem que saber segurar e tem que saber fechar junto com ele, porque ele é meio doidão também. Mas eu gosto muito dessa opção. Técnico sem clube. Carlos Carvalhal é o primeiro. Meu nome é o primeiro que eu iria atrás. Gosto também, é um sonho antigo do Atlético, mas dificilmente bem no Brasil. Já tomou Atlético vários nãos dele. É um cara que não queria vir pro Brasil em determinado momento, mas eu acho que é um cara que chama muita atenção e tem boa qualidade. Tá. Uma aposta que tá sem clube. Matheus, uma aposta, a gente pediu uma aposta sem clube. Martim Palermo. Eu acho que é o que O Palermo fez melhor trabalho aí. Tem uma aposta que seria, depois desse trabalho que ele fez com Fortaleza, mostrou que extrai muitos jogadores. Eu acho que, para apostar, talvez ele. Eu prefiro ir nele do que algum brasileiro. E se tivesse que trazer um figurão, um cara experiente com o Atlético, eu traria o Renato Gaúcho mesmo. Dentre os caras mais velhos do futebol, eu acho que é o que melhor fala a linguagem do Galo. Assim, não acho que combina com o Atlético, não traria pro Atlético, mas dentre os caras mais experientes, acho o melhor. Beleza? Então, é isso que eu dito pra vocês. Vamos ver quem que o Atlético vai trazer, mas esses são os meus favoritos. Porque o Guanais, ele tem um time muito vertical, um time que acelera muito. O Sérgio Conceição tem um 4-4-2 muito claro, que ele modifica bem, mas é um time muito intenso, que gosta de atacar, defende bem, um time muito compacto, sempre muito organizado. Ok. O Martim Palermo é um time que marca mais e acelera muito na transição. O Renato Gaúcho é um cara mais adaptativo. São estilos diferentes, mas aí tem que ver o que o Atlético vai querer, correto? E o Carvalhal também é um time mais equilibrado. Gosto também do estilo do Carvalhal, um time mais equilibrado. É isso. Quem vocês preferem, deixa aqui nos comentários, queria ouvir de vocês. Tamo junto. É nóis. Resumindo, é o seguinte. Não tem opção do mercado. E ou vai trazer o Palermo ou vai trazer, sei lá, algum medalhão aí.